Olá, alunos da segunda série aí do novo ensino médio, né? Vocês aí que escolheram aí o aprofundamento aqui, que a gente já está dando continuidade, agora nós vamos entrar aí no desenvolvimento, né? Então, podemos até já colocar na tela aí, né, o componente 3 da segunda série do ensino médio, aí fala aí de estudos demográficos, atividade 1, desenvolvimento 1. Lembrando aí, eu sou o professor Antônio Russo Júnior, né? Professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento aí deste componente é o hashtag Quem Divide Multiplica. A unidade curricular é a unidade curricular número 1. Números também importam. E de novo aí falando, lembrando, né? O nome do componente aí, que é o componente curricular 3, demografia e investigação das populações humanas, tá certo? E aí nós já tivemos aí as introduções, né? Já demos aí um pontapé inicial falando aí sobre as questões populacionais, né? Então a demografia ela trata, né, tanto aí das questões populacionais como os conceitos populacionais que a gente vai ver aí no decorrer do componente, tá certo? Então agora nós vamos começar a falar sobre o desenvolvimento deste componente e dessa primeira atividade aí que vocês já estão, né, se adaptando e se habituando aí, né, de ver aí, né, começando aí com o nome do aprofundamento, aí vem a unidade curricular, aí vem aí também o nome do componente e aí sim nós temos aí a atividade que está aí na tela para vocês. Estudos demográficos. E aí nós temos aí as habilidades dos eixos estruturantes, né? Lembrando que o principal eixo estruturante desta atividade é a investigação científica. E aí dentro dessa investigação científica, nós temos aí 3 habilidades, né? Habilidade geral aí 01, 02 e habilidade 03, tá certo? E aí depois vocês podem ir lá pesquisar, né, no próprio mapa, né, no material de apoio, né, descritivo, né, tanto que vocês vão ter aí na sala de aula, como também, né, tem lá no AVA e vocês vão conseguir, né, acessar e ver aí as habilidades, porque elas são longas, se a gente for falar aqui perde muito tempo, então vocês podem estar pesquisando, tá certo, pessoal? E aí nós temos também as habilidades do currículo paulista, né? Tá aí na tela para vocês. Essas habilidades aí faz parte das habilidades de ciências humanas, sociais e aplicadas. E aí nós temos aí a habilidade 205, 402 e 404. E o objetivo da aula, né, que está desde o início aí dessa primeira atividade, é que os dados numéricos possam ampliar o olhar dos estudantes sobre as populações e as diferentes interações humanas com o meio ambiente e o desenvolvimento econômico social, né? Então sempre lembrando que nós estamos trabalhando um aprofundamento, né, que tem, né, a importância aí dos números, né? E quando a gente fala sobre a questão da população, né, e dos seus conceitos, a gente trabalha muito com números. Então é muito legal quando você, dentro desse componente, já desenvolveu isso nas 2 aulas de introdução que foi passado aqui para vocês, vocês viram aí o quanto a gente vai trabalhar com números, né? Então a importância dos cálculos, né, em estatísticas e na valorização, né, e da elaboração aí dos números, né, principalmente aí no que nós vamos tratar hoje, que é do censo. Tá certo? E como eu já adiantei para vocês que a gente vai falar sobre a questão do censo, eu vou passar um vídeo para vocês que fala da importância do censo, né? No caso, o censo 2020, que não aconteceu em 2020, né? Vai acontecer agora em 2022, porque a gente sabe que a pandemia, né, que começa aí, que deu lá o problema lá em 2020, né, fez com que fosse adiado, mas ele foi adiado, mas ele tem importância, então ele tem que ser feito, então ele vai ser feito nesse mês e a gente vai ver isso aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá ver um vídeo, a gente daqui a pouco volta, vamos lá. Quantas mudanças acontecem em 10 anos? O mundo vem se transformando de modo cada vez mais acelerado. Em 2020, estima-se que a população mundial terá por volta de 8 bilhões de habitantes. Novas tecnologias, mudanças demográficas, migrações, deslocamentos de população. Que desafios essas alterações representam? Como é o retrato atual do povo brasileiro? Quantos somos? Onde estamos? Como vivemos? Que
que mudanças aconteceram nas cidades? Houve grandes movimentos de população de uma área para outra? Essas e outras respostas só serão possíveis a partir do Censo 2020. O censo é a única pesquisa que vai a todos os domicílios brasileiros. Os recenseadores do IBGE vão de porta em porta, em cada cidade, para contar e conhecer nosso povo, percorrendo todo o território nacional. Os resultados permitem um retrato atualizado e preciso da população de cada pedacinho do Brasil, do menor ao maior município, de áreas rurais e urbanas. As informações do censo são estratégicas para o planejamento das ações em todos os níveis de governo e para a representação política. Elas serão a base de decisões sobre serviços de saúde, educação, emprego, condições de moradia e diversos outros assuntos. Os resultados do censo são indispensáveis para a iniciativa privada. Empresas e empreendedores podem usá-los para conhecer melhor o seu mercado e o perfil dos seus consumidores. O censo também é fonte indispensável para estudantes de diversos níveis, pesquisadores, acadêmicos e para o conhecimento da realidade brasileira. Ele cobre áreas de grupos populacionais específicos, como povos indígenas e comunidades quilombolas. O conhecimento do presente é essencial para o futuro do Brasil. Censo 2020. Um país que se conhece só tem a ganhar. É isso aí, falou tudo aí no final, né? Um país que se conhece tem tudo a ganhar, e o censo, que aqui no Brasil ele é formulado desde 1872, ele dá muitas informações aí que, logicamente, para as políticas públicas e também para as instituições privadas é de suma importância. E a gente viu aí que vai ter uma atenção especial, né, nesse censo de 2022 com as comunidades indígenas e com as comunidades quilombolas. Porque é de suma importância a gente saber, de informações do cotidiano dessas duas comunidades aí que fazem parte aí da nossa história há séculos, né? As comunidades indígenas estão aqui bem antes da colonização, né? E depois vieram aí, né, as comunidades quilombolas, e elas têm uma importância muito grande na nossa sociedade. Então também vai ser feito aí um trabalho aí legal junto com essas duas comunidades para dar uma ênfase maior, né, no censo. E o censo cada vez mais, né, com a tecnologia, ela vai dando essas informações. Então não tem nem o que discutir, né, não tem nem o que falar sobre a grande importância desse censo aqui no Brasil, que é feito de 10 em 10 anos, né? E as exceções acontecem, como é o caso aí de 2020, né? Que o vídeo retrata aí o censo de 2020, mas por causa da pandemia ele teve que ser momentaneamente cancelado, mas que voltou aqui ativa e vai ser feito aí no segundo semestre de 2022. E falando sobre o censo, vamos falar aí sobre vamos ver aí um breve histórico do nosso censo. Então tá aí, como eu falei para vocês, o primeiro recenseamento da população brasileira foi realizado em 1872, ainda durante o Império, mas foi a partir do censo de 1890, já sob a República, que os censos se tornaram decenais. Quando fala decenais, de 10 em 10 anos, o que garantiria a operação censitária de 1900, marcada pelo cancelamento dos resultados na parte referente à cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, que é no Rio de Janeiro, né, dizendo aí a capital, nessa cidade na época era a capital do Brasil. E a necessidade de se realizar uma nova pesquisa na capital entre 1906 e 1907. Desde então, o Brasil mantém um excelente retrospecto de censos regulares e inovadores, exceto pela não realização dos censos de 1910 e 1930, em virtude aí de perturbações de ordem política que marcaram o período. Então é isso que é interessante retratar. É lógico que quando você fala nesses aspectos aí censitários do início do século XX,
existem dificuldades, né? Nós não tínhamos o que nós temos hoje, a tecnologia, o próprio telefone, né? Muitas pesquisas, né, dependendo da localização, é feita por telefone, né? Hoje nós temos a internet, então nós temos artifícios de melhorias que fazem com que cada ano que passa o censo, né, na sua modernidade tecnológica, consiga, né, mais informações e, principalmente, captar informações praticamente aí de 100% da população brasileira, né? E é isso que é interessante, porque com essas informações, né, tanto o governo municipal como o governo estadual e até o governo federal e empresas privadas também, elas vão ter acesso a informações gerais da população brasileira. Então é importante isso, eu sempre falo aí das questões aí das políticas públicas, né? Investimento em saneamento, investimento em saúde, investimento em educação, em outras áreas sociais, a importância da economia em relação à quantidade da população, né? E aí vem questão de renda per capita, olha quantos, né, processos aí, né, se dá significativo para o censo. Então logicamente, né, teve lá a questão da pandemia em 2020, então não teve como fazer, né, o censo, mas ela era lógico, né, era uma questão, né, sensata de se ter, né, esse censo logo que se pudesse fazer, né? Como a população está se vacinando, né, já estão tomando aí a segunda dose, alguns já tomaram aí a terceira dose aí dos adultos, as crianças também estão tomando aí as vacinas, então a situação aí dos recenseadores, né, para eles facilita aí para eles estarem visitando as casas, visitando e fazendo lá as pesquisas que são, né, uma pesquisa aí com diversas perguntas que, né, vai perfase aí as informações do censo, que depois nós repassamos aí nas nossas aulas, né? Quantas aulas de geografia vocês assistiram aí no decorrer aí do Centro de Mídias e até nas aulas aí dos seus professores na sala de aula, né? Colocando informações dos censos, né? O último censo que nós tivemos aqui no Brasil é o censo de 2010. Então, muitas informações, quando a gente retrata aí renda per capita, população e outras informações aí, ela vem da onde? Principalmente do censo de 2010. Nós temos outros meios de pesquisas que o próprio IBGE faz, mas é assunto para as próximas aulas, tá? Então não vou adiantar, porque essa aula, em ênfase, nós vamos falar sobre, né, o censo, que é muito importante aí para a nossa sociedade. Vamos dar sequência aí para ver o que é o censo? Então põe aí na tela, por gentileza. Constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos, tendo como unidade de coleta a pessoa residente na data de referência em domicílio do território nacional. Pode voltar aqui para mim um pouquinho, que aí eu vou explicar esse parágrafo aí que é de suma importância. Quando ele fala essa questão de fonte de referência, o recenseador, ele vai até a residência da pessoa, né, ele vai logicamente ver, né, o endereço, ele vai ver quantas pessoas moram lá, e aí fazem perguntas de todos, né, do comportamento, do que se tem na residência, né, as características daquela família. Então vejam a importância, né? Então por isso que ele coloca lá, né, recortes territoriais internos. Então são nos bairros, né? E não importa se é distante, se são aqueles bairros ribeirinhos que tem lá na região norte, no Amazonas, por exemplo, vão de barco. Então se faz um processo, né, uma logística para pegar o maior contingente populacional do país, porque o censo ele vai abranger toda a população brasileira. A intenção é de ter informação de toda a população brasileira. E é isso que é importante. Logicamente que, paralelo a isso, tem outras informações que eu vou mostrar para vocês. Mas é isso que é interessante. Então, quando ele fala nessa questão aí de pessoa residente, data de referência em domicílio no território nacional, é toda a população que mora no território brasileiro, tá certo? Então aquele brasileiro que mora no exterior, ele não vai se encaixar nesse censo porque ele não está no nosso território. Por isso que tem que deixar bem claro para o aluno que é o domiciliar, é a pessoa que está morando aqui. E necessariamente não precisa ser brasileiro, é toda a população que mora
e é domiciliado no Brasil. Então o estrangeiro também se encaixa no censo, tá certo? Vamos voltar lá para a tela, naquela tela anterior lá do censo, o que é? Então vamos lá, a coleta do próximo censo demográfico será realizada entre os meses de junho e agosto de 2022. É a projeção aí feita pelo governo federal e também feita pelo IBGE. Serão investigados cerca de 78 milhões de domicílios particulares permanentes do país. O questionário da amostra será aplicado em aproximadamente 11% desse contingente, ou seja, cerca de 8 milhões de domicílios. Então vamos ver, vamos por partes aí. Então nós vamos ter aí um questionário para toda a população brasileira, respondendo lá, né, acho que são 142 questões, né, sobre os aspectos socioeconômicos da família que mora nessa residência. E nós vamos ter um questionário de amostra, na qual 11% desse contingente domiciliar vai responder, que é em torno aí de 8 milhões de domicílios. Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Então vocês viram que tem aí, tem o questionário geral, né, e tem um questionário de amostra. E é interessante retratar isso, porque toda pesquisa que é feita, né, as pesquisas no seu cotidiano, não importa se é uma pesquisa em relação a informações socioeconômicas ou até pesquisa de empresas, eles vão pegar lá uma referência de uma porcentagem da população, né? Depende aí do município, depende também do estado, depende de que informação você quer, né? O censo, como ele é feito a cada 10 anos, ele é um de informações gerais, né? Principalmente quando nós falamos aí das famílias e nos aspectos socioeconômicos familiares. Então você imagina você ter essas informações que você tem lá no site do IBGE. O IBGE também ele publica, né, as informações, né, do censo, e aí você pode estar pesquisando informações gerais aí do cotidiano da família. Quantas TVs tem nos domicílios? Quanta porcentagem de domicílios no Brasil tem televisão? Qual a porcentagem de pessoas tem celulares aqui no Brasil? São várias informações, né? Como eu falei para vocês anteriormente. A gente passa todas as informações aqui em geografia, nas aulas de geografia, desde 2020, tendo principalmente uma referência que é do IBGE, através dessas pesquisas que são feitas, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que desde 1940, ou seja, desde a sua fundação, é ele que faz aí o censo aqui no Brasil, tá certo? Vamos lá para a próxima tela? Vamos lá para a próxima tela que a gente vai ver aí qual é a população-alvo. Então, a população-alvo está aí, ó. O censo brasileiro adota aí o conceito de população residente ou de direito, ou seja, a população é enumerada no seu local de residência habitual. Outros países fazem o levantamento da população de fato, ou seja, no local em que se encontrava na data de referência do censo. Dadas as características continentais do Brasil e a forma de utilização da informação censitária, a escolha vem recaindo em todos os últimos censos sobre o uso da primeira alternativa, né? Ou seja, da população, né, ela ser enumerada no seu próprio local, né, onde reside, né? Então, se ela está lá naquele bairro, né, então é enumerado naquele bairro, esse bairro está naquele município, pode voltar aqui para mim, por gentileza, está naquele município, ele está naquele estado, então são várias as informações que são colocadas lá. E é interessante, porque você pode buscar, através de pesquisas, informações do bairro onde você mora. Entendeu? Porque é importante, por exemplo, os investimentos que serão feitos no seu bairro. Precisa lá de uma escola? Vai precisar, por exemplo, de uma unidade básica de saúde? Por isso a importância de você ter informações por setores, né? Porque se você generaliza, nem todo bairro é igual, mesmo dentro de um município pequeno. Então essas informações aí, elas são importantes aí de ser repassadas, né, com o censo, né? E o censo, por isso que ele leva, né, 10 anos para ser elaborado, porque essas informações elas vão ser destrinchadas com o passar do tempo.
Logicamente que a tecnologia, né, os computadores cada vez mais acelerados, né, modernizados, softwares feitos e preparados para isso, acabam acelerando mais ainda o processo do que a gente via aí, por exemplo, há 30 a 40 anos, que muitas vezes a contagem era feita lá manualmente, olhando os relatórios dos recenseadores, mas hoje, né, praticamente nós passamos as informações para os computadores e eles acabam, né, destrinchando aí, né, os dados que foram feitos aí através das pesquisas. Então essa é a importância. Então você pode ter as suas informações, né, e do que o seu bairro necessita através dessa própria relação das informações que é feita no censo, né? Mas lembra que eu falei, existem outras pesquisas que o próprio IBGE faz, né, principalmente o PNAD contínuo agora, né, que é, né, aquelas pesquisas domiciliares que são feitas mensalmente, bimestralmente, trimestralmente ou quadrimestralmente, até semestralmente, dependendo das informações que deseja. Nós vamos falar sobre o PNAD, tá? Nós vamos falar dentro do desenvolvimento, né, no desenvolvimento 4, a gente vai estar falando do que é o PNAD e dando até exemplos para vocês. Então não confundam o censo com o PNAD contínuo, que também é outra forma de pesquisas, que também são de pesquisas domiciliares, que o próprio IBGE faz. Por isso que eu faço questão de mostrar para vocês, para o aluno ter essa ideia. E a gente sempre coloca, né? Quando você está na segunda série do ensino médio, você já está na metade do caminho do ensino médio, já pensando, né, ou começando a pensar no que você vai seguir, qual a carreira que você quer. Então, quando a gente está destrinchando essa situação de falar sobre conceitos populacionais, falar sobre demografia, nós estamos falando de profissões aqui também. Então é importante a gente retratar isso, já que o novo ensino médio, ele tem lá uma retratação em cima do que é o mundo do trabalho, né? É legal a gente estar conversando com os alunos, né, através do seu protagonismo, através do seu projeto de vida, a importância do que é o censo, o trabalho do IBGE e dos institutos de pesquisa, e que existem profissões por trás disso. Ele não é feito aí por qualquer pessoa, não. Existe lá um profissional por trás disso, que a gente acaba tendo essas informações. É que nem aqui no estúdio, né? Cada um tem, né, o seu lado. Então eles são profissionais, né? São ou não são? Dá um positivo aí. Aí, todos aí, ó, positivo, paz e amor, coraçãozinho, tá vendo, pessoal? Aqui tem, eles têm curso para fazer isso, eles são formados, né? Como eu que sou formado aí em geografia, tá certo? Então é importante a gente falar sobre a questão aí do mundo do trabalho. Vamos lá para os temas e subtemas? Então tá lá, ó, nós temos temas e subtemas que abordamos aí no censo. Olha lá, família, que eu já citei para vocês, grupos populacionais específicos, trabalho, trabalho remunerado, outras formas de trabalho, rendimento, despesa e consumo, estatísticas de multidomínio, gênero, população, condições de vida, pobreza e desigualdade, educação, nupcialidade, características gerais da população, habitação, cultura, recreação e esporte, sociedade da informação, saúde, componentes da dinâmica demográfica e estatísticas vitais e proteção social. Olha quantos temas e quantos subtemas são abordados numa pesquisa feita pelo censo. E aí eu falo para vocês, o censo ele é uma informação geral da nossa população. Então toda a informação que você quiser ter da família brasileira, né, da família residente aqui no Brasil, né, não precisa ser só de nacionalidade brasileira, você pode pegar esses dados do censo, né, principalmente, né, lá no site do IBGE. Né? Então você pode fazer inúmeras pesquisas aí e é interessante retratar isso. Então quando você fala de grupos populacionais específicos, de que comunidades são? Nós temos comunidades, por exemplo, vai dar aí uma especificação aí para as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas no censo de 2022. Nos censos anteriores não teve essa relação. Se tinha pesquisa, logicamente se perguntava a cor, a questão do gênero, mas também não se colocava, né? Nenhum censo vai ser tão abrangente nessas duas comunidades como o censo de 2022. Teriam informações mais específicas dessas comunidades. Por isso que ele fala aí de grupos populacionais.
populacionais específicos. Quando você fala de trabalho e renda, que tipo de trabalho? Né? Tem trabalho que não tem renda, entendeu? Troca, né? O que não é certo, mas existe, né? Será que tem gente que ainda tem o trabalho escravizado aqui no Brasil? Isso aí também acaba aparecendo aí nas pesquisas que são feitas. O trabalho, ele é remunerado, é um trabalho que a pessoa tem carteira assinada? Ou ele é um trabalho que ele trabalha por conta própria, né? Ele é autônomo, né? Então ele é autônomo, ele tem lá, né, um comércio na rua, tudo isso aí ele é tratado, né? Então quem vai responder? É o cidadão brasileiro. É ele que vai dar as respostas para o censo pelos recenseadores do IBGE. Então, como eu mostrei para vocês aí, né, na aula, né, tá previsto para começar aí o censo a partir de junho de 2022. Então, tudo leva a crer aí que nós teremos aí os recenseadores começando a ir nas residências, né, com todo o cuidado, logicamente, né, para estar fazendo a pesquisa e saber de todas essas informações aí, né, sobre o censo aí de 2022, tá certo, pessoal? Então o censo ele tem sim uma grande importância para a nossa sociedade, né? A aula de hoje aí foi para mostrar para vocês aí o desenvolvimento, né, e a importância do censo, que é elaborado aí, feito de 10 em 10 anos, né? Lembrando que a partir de 1940, com a fundação aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, ele começa a dar, né, uma performance maior, né, de informações para o censo, né? O censo começa em 1872 aqui no Brasil, principalmente para dar informações sobre renda, né, e até para militarizar, né, a população caso houvesse guerra. Tem que lembrar que em 1872 a gente estava na época do Império, né, e aí vem aí a República, né, a partir de 1889, aí o próximo censo aí em 1890 já é, né, um censo republicano. E, logicamente, a partir de 1940, né, lembra que foi de 1910 e 1930, com crises aí políticas que aconteceram aqui no Brasil, que vocês aí acabam aprendendo na aula de história, aí vocês também perceberam que não houve, mas depois houve em 1940, aí começou a ter, né, os 10 anos aí do nosso censo, tá certo, pessoal? E é isso aí que eu quis passar para vocês hoje. E aí a gente vai finalizar aí com orientações para o aluno, pode colocar aí na tela, por gentileza, e eu coloquei aí 2 perguntas fáceis para vocês responderem, né, principalmente aí para quem prestou atenção na aula, né, e até fazer aí uma pesquisa, né, mas eu citei aí na aula, então tá fácil de responder. A primeira delas é: qual o motivo do não recenseamento em 2020? E a segunda questão: quais impactos para o poder público e privado pelo não recenseamento, tá certo? E aí vocês analisam aí, né, essas 2 aí perguntas aí, são sugestões que a gente sempre coloca aí para os professores trabalharem com os alunos e até os alunos aí estarem respondendo. Então são 2 perguntas que foram tratadas aí nessa aula do desenvolvimento 1, né, principalmente nessa questão aí que nós não tivemos o recenseamento em 2020, e por que nós teremos o recenseamento, né, que foi adiado para 2022, e essa questão aí, né, esse impacto, né, que acontece no poder, tanto no poder público como no privado, né, de não ter essas informações, né, porque a última informação oficial do censo a gente teve aí em 2010, né, então já se passaram aí 12 anos e a gente sabe, né, como disse no vídeo, né, 10 anos as coisas mudam, né, e cada vez mais com a tecnologia, né, e o que está acontecendo no dia a dia, não só no Brasil como no mundo afora, as coisas mudam mais rapidamente, né? A gente fala em geografia do tempo e do espaço, né? Então o tempo cada vez encurtando, né, entre aspas, o espaço entre as nações. Então é importante retratar isso. Então por isso que tem a importância de ter esse censo aí feito aí de cada 10 anos, tá certo, pessoal?
Tem também aí, se vocês puderem avaliar as nossas aulas, né? Sempre passa aí o QR Code para vocês e o link, né? Para vocês estarem aí avaliando as nossas aulas. E é isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto aí de demografia, já entrando aí no desenvolvimento 2, né? Para quem quiser acompanhar as aulas, elas já estão no repositório, né? Tanto a aula, né? Com também a aula em PPT, como também o vídeo e também, né, o roteiro para vocês estarem acompanhando todas as nossas aulas do Centro de Mídias aí, desse novo ensino médio da segunda série do primeiro semestre. Tá certo, pessoal? Foi muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima.